Roberto Martínez é o novo técnico de Portugal, né? Roberto Martínez, que vinha treinando a Bélgica já fazia muitos anos, ele vai substituir agora o Fernando Santos, que depois de Portugal e de base para Marrocos, né, na Copa do Mundo, acabou caindo fora, pulando fora, e ele foi recebido. Vocês não estão vendo que nossas câmeras estão na frente, mas a gente postou aqui sobre o Roberto Martínez, e os comentários aqui no Instagram estão muito carinhosos, pessoal felicíssimo com a contratação do Roberto Martínez, né? Só que não. Aí eu queria saber um pouquinho qual que é a opinião do Yuri, porque o Roberto Martínez, ele tem coisas meio bizarras na carreira. Ele tem bons momentos e tem momentos terríveis, né? Ele, por exemplo, só com a Bélgica, pra dar um exemplo, né? Pra não entrar ainda na carreira dele mais pra trás, que a gente pode falar também. Só com a Bélgica, ele pegou uma geração muito boa, levou um terceiro lugar de Copa do Mundo, eliminando o Brasil. Só que na Copa do Mundo seguinte ele não conseguiu renovar a seleção e acabou sendo um fiasco, caindo na fase de grupos, correto? Com Portugal, fora Cristiano, Pepe ali, ele não vai ter muitos jogadores envelhecidos. Ele vai ter uma geração muito boa e muitos jogadores muito jovens na mão dele, né? Então acredito que, ao contrário do que a maior parte da galera, pelo menos nos comentários, tá reagindo aqui, dizendo não, meu Deus, que lixo, papapá. Na minha opinião, é um nome interessante. Lembrando sempre que hoje em dia, o brasileiro, o português, ele fica, eu queria mesmo que contratassem o Pepe Guardiola. Eu queria o Jürgen Klopp. Gente, esses técnicos de ponta, geralmente eles estão nos clubes, eles não vão sair nos clubes. É raro a gente ver um técnico desses assim, de elite, treinando uma seleção, né? Então acho que dentro dos nomes do mercado, na minha modesta opinião, não foi uma escolha ruim, mas eu queria saber a opinião do grandioso Yuri aí. Cara, assim, se você analisar o trabalho dele na Bélgica, é um trabalho que, pelo tamanho da seleção da Bélgica, não dá pra dizer que foi um trabalho ruim, né? Porque, assim, ele consegue a melhor colocação da história do país em Copas do Mundo, que é o terceiro lugar, né, em 2018, eliminando a seleção brasileira. Isso é. E ele cai para a França, que foi o campeão da Copa. Eu acho que assim, cara, a Bélgica cai para a França por 1-0. Se passa, seria campeão contra a Croácia, na minha opinião. Eu acho que seria muito difícil aquela Croácia derrotar a Bélgica. Então, assim, foi uma Copa boa da Bélgica, só que você precisa também analisar os contextos, porque, por exemplo, a Bélgica passa pelo Brasil tomando um sufoco absurdo, cara. Se você para ver os melhores momentos daquela partida entre Brasil e Bélgica, a sensação é que vai sair o segundo gol do Brasil e o Brasil vai empatar o jogo, cara, porque é uma chance atrás da outra. Então, é uma classificação muito insegura da seleção da Bélgica. E vale citar que eles ficaram isso aqui de ser eliminados pelo Japão na fase anterior, nas oitavas de final. É verdade. Na Eurocopa de 2020, que foi realizada em 2021, é eliminado pela Itália, né? Num jogo assim que a Itália também jogou muito melhor do que a Bélgica. E era um trabalho até mais recente do Roberto Mancini do que o do Roberto Martínez. Então, e aí tem a grande questão que você já deu o papo aí lá da Copa do Mundo 2022, né? Que ele pega uma geração belga envelhecida e ele simplesmente não consegue fazer uma transição. Eu consigo entender que ele não consegue fazer uma transição também porque não surgiu outra ótima geração belga, né? Essa que é a verdade. Então, a Bélgica, ela meio que teve esse surgimento dessa geração absurda do começo da década passada. Foram muito bem, e aí essa geração envelheceu e não surgiram outros caras para substituir eles. E o Roberto Martínez meio que ficou sem conseguir fazer essa transição e acabou jogando uma Copa do Mundo pela janela, né? Com a seleção que já não vivia o seu melhor momento. Então, eu acho que não é um dos melhores nomes disponíveis, tá? Eu falei aqui no CopaCast e eu mantenho minha opinião. Eu acho que o José Mourinho seria um bom nome para treinar a seleção de Portugal. Apesar de sinceramente, eu nem sei se o Mourinho tem interesse em treinar uma seleção. Ele tá muito apegado à Roma, né? O projeto da Roma. E se especulou muito sobre essa possibilidade dele treinar Roma e Portugal ao mesmo tempo. Mas eu não sei quando é que foi a última vez que a gente viu um técnico de alto nível fazer um negócio desse. Não consigo lembrar. Nem eu. Eu acho que isso é bizarro. É um negócio muito raro. É difícil tu botar um país na mão do treinador que no dia a dia ele não vai estar focado na seleção, ele vai estar focado no clube dele, né? Eu não sei, é bem complicado. Seriam muitos jogadores para lidar, você teria que lidar com mais de 20 jogadores no clube, mais de 20 jogadores na seleção, para mim não faz o menor sentido. Então, dito isso, tem que ver também as opções, tá? Então, assim, a gente não pode simplesmente chegar aqui e dizer, não era para contratar o Roberto Martínez, por que não contratou o Amorim? Mas você sabe se o Amorim queria ir para a seleção de Portugal? Por que não contratou o Mourinho? Mas você sabe se o Mourinho queria ir? Por que não contratou o Guardiola? Então,
Acho que a gente, quando vai fazer uma crítica dessas, a gente precisa meio que avaliar qual é o contexto no qual o Roberto Martínez foi contratado. Eu acho que as opções de mercado para as seleções, cara, elas são escassas. A verdade, a grande verdade, é que os bons treinadores, eles querem treinar clubes, cara. Eles não querem treinar a seleção. Entendeu? Então o cara tá no mercado, o cara é um bom treinador, ele tá no mercado, ele tá esperando proposta de um time da Premier League, ele tá esperando proposta de um time da La Liga, de um time da Bundesliga. Ele tá esperando essas propostas. Então não é fácil você pegar um bom treinador que tá no mercado e fazer ele aceitar um projeto de treinar uma seleção. Então eu acho que talvez por isso, talvez pode acabar dando errado, pode acabar dando errado, mas eu acho que, dado todo o contexto, acho que eles pegaram um dos melhores nomes que tinha aí disponíveis, né? Eu até queria mostrar, cara, eu vou te pedir desculpa que eu não consegui encontrar isso com tanta facilidade numa fonte melhor, então vai vir da Wikipédia mesmo, beleza? Mas se a gente confiar na Wikipédia aqui, ó, tem uma coisa bem interessante sobre o Martínez, que é a porcentagem de vitórias dele com a seleção da Bélgica, que é 70%, amigo. 70% de vitórias, 56 vitórias em 80 jogos. É coisa para um caralho. Caramba, tá? É muita coisa, é muita coisa. E também vale lembrar que ele conseguiu ele ganhou uma Copa da Inglaterra com o Wigan, amigo. Lá em 2013, tu lembra dessa? Foi contra o City, foi a final. Foi aquele 1x0, não foi? Jogaram na final contra o Manchester City e venceram por 1x0 com gol aos 91 minutos do Ben Watson, né? Incrível aí, é um trabalho bem impressionante dele naquela época. E enfim, cara, outra coisa que dá pra ressaltar é que esse título que eu acabei de falar é o único do Martínez na vida. Então acho que esse tipo de coisa também deixa o torcedor ressabiado, né? Porque geralmente quando tu contrata um técnico, tu quer um técnico que possa ter pelo menos algum histórico de vencer coisas, né, e tal. Não foi o caso do Martínez, mas também vale ressaltar que ele trabalhou sempre em clubes pequenos, né? O Wigan, Derby County, o Everton, ele conseguiu uma 5ª posição na Premier League, que hoje vai ver lá se eles não aceitavam uma 5ª posição na Premier League, né? O Everton tá mal das pernas. E depois a seleção da Bélgica, que a gente sempre ressalta, né? Que apesar da grande geração, da ótima geração belga, era uma seleção menor, sempre foi uma seleção menor, né? E também uma coisa que eu acho que vale tu falar um pouquinho, Yuri, é que, geralmente, quando muda de treinador, principalmente uma mudança de ciclo tão grande, o Fernando Santos estava lá não sei quantos mil anos, né? Tu troca para um treinador novo, ele geralmente chega com uma possibilidade maior de fazer uma renovação na seleção, né? E o bicho tem muito talento à disposição, né? Portugal aí, a gente sabe, a gente falava isso antes da Copa do Mundo, tem uma seleção com nomes assim que não faltam. Esse aqui, o BR Futebol aqui, né? Botou como se fosse um time titular, mas também tem tipo assim um time reserva, um terceiro time, um quarto time com opções, né? Não que todos os jogadores aqui sejam maravilhosos, mas opção o cara tem, né? Opção o cara tem, então acho que ele pode... De repente a gente vai ver, por exemplo, o Antônio Silva, né, ganhando mais espaço aí. Vamos ver como é que ele vai lidar com o CR7, como é que vai ficar a questão do CR7, né? E vale citar que o Martínez, ele gosta de um esquema com 3 zagueiros, né? 3-4-3, 3-5-2, então, sei lá, acho que de início agora, talvez ele pudesse montar um time com Rubem Dias, Antônio Silva e Pepe, ou talvez o Danilo Pereira, não sei qual vai ser a preferência dele quanto a isso. Rafael Guerreiro e João Cancelo nas alas, ou então Nuno Mendes Por exemplo, o Nuno Mendes ele já atua como ala no PSG, né? Então, eu acho que já é um nome que provavelmente vai ser titular na seleção, né? O Nuno Mendes ali pela ala esquerda. E não sei se ele vai usar o João Cancelo ou o Diogo Dalot na lateral, na ala direita. Vai depender também de qual tipo de jogador ele quer mais, né? O João Cancelo é um jogador mais ofensivo, um jogador mais técnico, enquanto o Dalot tem talvez uma capacidade defensiva melhor. E também, como você já citou, a questão do Cristiano Ronaldo, né, cara? Ele vai jogar agora uma liga muito abaixo do nível do futebol europeu. Uma liga que, para as competições que a seleção de Portugal vai jogar, com certeza, acho que qualquer outro jogador português que fosse jogar no Al Nassr não seria convocado. Mas é o Cristiano Ronaldo, então tem que ver como é que ele vai administrar isso, né? Se ele vai seguir com o Cristiano Ronaldo como reserva, como ele terminou a Copa do Mundo, ou se ele vai trazer de volta o Cristiano Ronaldo para a titularidade, vai montar a seleção em torno dele. E tem muitas nuances, sabe? Tem muitas possibilidades. Tem uma geração fantástica, uma geração muito diversificada, tem jogadores de todos os tipos. Tem, por exemplo, o Rafael Leão, que foi reserva o tempo inteiro com o Fernando Santos, tem que ver se
se o Martinez vai ter coragem de promover ele para titularidade. Então, eu acho que o que não falta é possibilidades e peças, né, cara? Com certeza o Roberto Martinez agora tem um elenco bem melhor do que o elenco atual da Bélgica e tem tudo para fazer alguma coisa interessante, né, cara? Como eu disse, assim, pode dar errado, mas eu não jogaria tudo no lixo, que nem muita gente tá fazendo, já dizendo, já era, acabou o ciclo, acabou, perdemos a próxima Copa, já era, caímos na fase de grupos, nem vamos nos classificar. Eu acho que calma, que as coisas ainda podem dar certo. Também vale ressaltar que uma das grandes críticas do Fernando Santos sempre era que ele não conseguia aproveitar o máximo do potencial dos craques que ele tinha, porque era um futebol mais pragmático, às vezes um futebol meio modorrento, e o Roberto Martinez, pelo menos em teoria, ele é um cara mais ofensivo, né? Eu tava até lendo declarações, ele disse que se inspira no Cruyff, cara, pensa. Assim, em teoria, é um cara que deixa mais liberdade pros camaradas jogarem, né? Vale lembrar o que ele fez naquela Copa de 2018 lá com... Porra, ele botou contra o Brasil lá, o Lukaku caía pra meia direita pra puxar contra-ataque e tal, então tem variações ali e tal. Não tô dizendo que ele é um técnico fenomenal, mas acho que é um técnico interessante. Ele é muito jovem também, tem 49 anos, né? E ele já tem tipo 10 anos de carreira, mas ele tem só 49 anos como treinador, ele é muito jovem. A maior parte dos grandes técnicos aí são um pouco mais velhos que isso, diga. E só um adendo, assim, cara, o pessoal tem que entender que no futebol de seleções, o que costuma dar certo não é grife. Se você pegar os últimos técnicos campeões do mundo, a maioria deles não eram técnicos de grife. O Scaloni apareceu como técnico interino da seleção da Argentina. O cara nem era treinador. Primeiro trabalho da vida dele. Exato. O Deschamps também, quando ele assumiu a seleção da França, estava longe de ser um dos grandes técnicos do futebol mundial. Foi campeão em 2018. O Joachim Löw assumiu a seleção da Alemanha também vindo da comissão técnica. Era um cara que nem era técnico também. Então, o Del Bosque já era um técnico... sei lá, considerado ultrapassado, tá ligado? Não fazia um bom trabalho há muito tempo quando ele assumiu a seleção espanhola para depois ser campeão do mundo. Então eu acho que eu consigo entender que muita gente às vezes acaba se apegando à grife, né? Que é o Zidane, que é o Guardiola, que é o Klopp, que é o Ancelotti. Mas a grande verdade é que no futebol de seleções, a maioria dos trabalhos bem-sucedidos começa com um cara que ele assume e as pessoas começam a dizer, pô, esse cara, sério, não tinha ninguém melhor. O cara acaba se tornando campeão mundial. Então, por isso que eu tô dizendo, não comecem ainda a já decretar como se fosse uma merda, como se fosse um fracasso, como se não fosse dar certo.